Povo de Deus, graça e paz. Depois de uma jornada de 16 sermões no livro do Apocalipse, o que exigiu uma atenção redobrada por nossa parte, quero com brevidade e objetividade falar-lhes um pouco a respeito da oração. Para tanto, abro uma prevalecente em 1 Tessalonicenses 5:17. Assim está escrito: orai sem cessar. Irmãos, em 1 Tessalonicenses 5:16-22, o apóstolo Paulo alista 7 prescrições para a igreja que estava em Tessalônica e que resumem os princípios fundamentais para uma vida espiritual saudável, a saber, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Mas hoje nos concentraremos apenas na segunda prescrição, a saber, orai sem cessar. Queridos, a partir do momento que fomos salvos em Cristo Jesus, espera-se que vivamos uma vida devocional, uma vida espiritual, uma vida devota ao Senhor. Paulo, em Gálatas 5:25, escreveu: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porém, para que essa vida devocional seja uma realidade, requer-se disciplina, empenho e dedicação. Isso também pode ser chamado de exercício na piedade. Paulo, em 1 Timóteo 4, versículos 7 e 8, escreveu: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Quando alguém, irmãos, é alcançado pela graça do Senhor Jesus, esse alguém recebe o poder de ser chamado Filho de Deus. Em João 1,12, lemos assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E sendo agora filho de Deus, o que ele fará? Muitas coisas, inclusive orar. Paulo, em Gálatas 4:4-6, escreveu: mas indo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Então o Espírito de Cristo no coração do cristão o impulsionará a orar, a clamar: Abba, Pai. Paulo, quando se converteu, a sua primeira prática devocional foi justamente a oração. Em Atos 9, 10 e 11, lemos assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse do Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse do Senhor: levanta-te, e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque eis que ele está orando. Percebam que Paulo se converte e a sua primeira prática devocional foi a santa prática da oração. Mas o que significa orar? Eu acredito, irmãos, que o dicionário da Bíblia, de João Ferreira de Almeida, captou bem o conceito do ato de orar, quando definiu a oração nos seguintes termos: a oração é uma aproximação de uma pessoa a Deus por palavras ou por pensamentos, em público ou em particular. Então, quando o cristão ora, ele se aproxima de Deus, seja por palavras, seja por pensamentos, seja em público ou em particular. E no texto em questão, no texto referenciado, Paulo discorre duas verdades acerca da oração. Primeira, a oração é mandamental. Ouça o texto: orai. A palavra orai, usada por Paulo aqui, é a mais comum e abrangente, e significa simplesmente orar, oferecer orações. Temos aqui uma ordem apostólica que deve ser obedecida. A oração não deve ser uma prática esporádica, casual, praticada pelos cristãos apenas quando dar na telha. Não. O povo de Deus deve ser adjetivado, caracterizado como um povo de oração.
Curiosamente, a Bíblia Sagrada endossa a ordem para o povo de Deus orar. Vejamos alguns exemplos. Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Efésios 6:18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, velando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Filipenses 4:6, e não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. O Sermão do Monte, irmãos, que foi alvo da nossa atenção por alguns meses, Jesus pressupõe claramente que os seus seguidores viveriam uma vida de oração. Assim lemos na parte inicial dos versículos 5, 6 e 7 de Mateus 6. E quando orares, mas tu, quando orares, e orando. Essas expressões são convincentes para mostrar que o cidadão do reino deve orar. O Senhor Jesus parte do pressuposto que a oração será uma realidade presente na vida do cristão. Notem que ele não diz se orares ou caso ores. Ele diz, e quando orares, mas tu, quando orares, e orando. Mas o que me fascina, irmãos, é que além da Bíblia ordenar e pressupor que iremos orar, ela dá exemplos de vários personagens que primaram pela santa prática da oração. Como não se lembrar de Davi, embora um guerreiro, monarca sobre Israel, na presença de Deus, Davi se rendia em oração. Ouçam, por exemplo, o Salmo 5, versos 1 e 2. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. O povo de Israel, irmãos, por sua vez, orava 3 vezes por dia. Eles levavam a sério a santa prática da oração. A bem da verdade, mais adiante, os religiosos praticavam orações de forma mecânica e sem vida. Mas o povo de Israel orava 3 vezes por dia. E isso é bem ilustrado no Salmo 55, verso 17. De tarde e pela manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá minha voz. Jesus Cristo, irmãos, o centro da Bíblia, sendo plenamente Deus e perfeitamente homem, primou pela santa prática da oração. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, por exemplo, diz o texto bíblico que levantou-se de manhã ainda muito cedo, estando ainda escuro, e saiu para um lugar deserto e ali orou. Percebam que Cristo não queria status, popularidade, publicidade. Ele aproveitou a oportunidade, o momento propício, e de manhã muito cedo, ele partiu para um lugar deserto para estar sós com seu Pai. Ele também ensinou que os seus discípulos deveriam orar. Como não lembrar de Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Os discípulos, por sua vez, também oraram. Em Atos capítulo 1, versículo 14, nos diz o texto bíblico que todos eles perseveravam unanimemente com oração e súplicas. Em Atos capítulo 6, nós vemos o crescimento esplendoroso da igreja, e a Bíblia diz que houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas estavam ficando desprovidas no ministério cotidiano. Então as Escrituras dizem que os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, dentre vós 7 varões, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas no versículo 4, irmãos, unanimemente eles disseram: mas nós, quanto a nós, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, na Bíblia, a oração é levada a sério. Os crentes da igreja primitiva, de igual modo, eles primavam por uma vida de oração. A igreja recém-nascida, mas os seus crentes já perseguiam uma vida de oração. Ouçam Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Mas a pergunta a ser feita é a seguinte: já que devemos orar, já que a oração é imperiosa, é mandamental, quando devemos orar?
Chegamos então na segunda parte do texto de análise. Já vimos que a oração é mandamental, orai, mas o texto prossegue, sem cessar. A expressão, irmão, sem cessar aqui, significa sem interrupção, incessantemente. Isso não significa orar em turnos o dia todo e a noite toda, verbalmente. Pelo contrário, significa que o Filho de Deus, ele deve estar em comunhão consciente com o Senhor todo o tempo, aonde quer que seja, seja em casa, na escola, no serviço ou no ajuntamento dos santos. Ele se mantém antenado, conectado, em comunhão consciente com o seu Deus. Então isso, irmão, significa orar sem cessar. A oração, queridos, não é uma técnica, muito menos uma reza. É um relacionamento pessoal com Deus através de Cristo. É você, além de ter momentos específicos para orar ao longo do dia, você manter-se em oração ao longo do mesmo, sempre conectado com Deus, de sorte que quando você estiver lendo a Bíblia mentalmente, você dirá: Senhor, me ajude a entender esse texto, me ajude a vivenciar essa passagem da Escritura. É você ouvir os vizinhos discutindo e, ao invés de querer escutar o conteúdo da discussão, você interceder por eles, você se manter em constante oração. É você, por exemplo, passar pela rua e ver alguém dormindo debaixo da marquise e cheio de comiseração, orar por ele e coisas dessa natureza. Isso é orar sem cessar. Orai perseverantemente. Você não deve apenas orar para cumprir uma tabela, para cumprir uma agenda, ou até mesmo para se desviar caso alguém lhe pergunte: você tem orado? Talvez você pode acordar de manhã e pensar o seguinte: deixa eu orar logo, porque se porventura alguém me perguntar, eu responderei com propriedade: sim, eu tenho orado. Esse tipo de oração vazia, irmãos, mecânica, não agrada a Deus. Deus quer que o seu povo mantenha uma comunhão consciente com Ele incessantemente. Quero finalizar essa pregação destacando 4 razões para orarmos. Devemos orar porque é uma ordem, como já acentuamos. Mas é óbvio que isso não será feito a contragosto, até porque em 1 João 5,3 aprendemos que os mandamentos de Deus não são pesados, não são penosos. As ordens de Cristo, irmãos, são dadas em harmonia com a nova natureza que o cristão recebeu. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, quando a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos, não quer dizer que os mandamentos de Deus não sejam difíceis, mas é justamente isso que o cristão quer. Por mais frágil, por mais vulnerável que ele seja, ele deseja realizar a vontade de Deus. E a nossa obediência ao Senhor evidencia o nosso amor por Ele. Em João 14,15, disse-lhe Jesus: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Segunda razão, devemos orar porque é um privilégio. Irmãos, a oração na vida do povo de Deus é uma bênção. Jesus Cristo, pelo seu sacrifício único, perfeito e eficaz, possibilitou isso na cruz do Calvário. No Antigo Testamento, para vocês terem uma ideia, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava na presença de Deus no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Mas pela obra de Cristo, o cristão tem livre acesso à presença de Deus 24 horas por dia. Deveras, esse é um privilégio sem par. Foi o escritor aos Hebreus quem disse, no capítulo 10, versículos 19 e 20, tendo, pois, irmãos, ousadia, confiança, para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então orar, além de ser uma ordem, é um grande privilégio. Terceira razão, devemos orar porque assim nos deleitamos em Deus. O fim último do homem, irmãos, é glorificar a Deus e se deleitar nele para sempre. O nosso deleite principal deve estar em Deus, não nas coisas triviais, supérfluas e transitórias dessa vida. Paulo, ele tinha um espinho na carne, mas ao orar 3 vezes pela intervenção do Senhor,
ele ouviu a seguinte resposta do Senhor, em 2 Coríntios 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em termos práticos, Deus está dizendo, eu sou suficiente para você. Asaf, irmãos, no Salmo 73, passou a ter inveja dos ímpios que financeiramente prosperavam, e ele atesta que seus pés quase se desviaram. Mas no verso 17 do Salmo 73, ele diz o seguinte: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Esse pensamento equivocado de Asaf, ele só durou até Asaf entrar no santuário de Deus, que aqui é uma referência direta à presença de Deus. Então ele teve a sua cosmovisão trabalhada. Então perceba, irmãos, que nós devemos orar a fim de nos deleitarmos em Deus. Se nós tivermos deleite em Deus, nós, sem dúvidas, não iremos nos embaraçar com os negócios dessa vida. Por fim, devemos orar porque é uma necessidade. Nós temos a necessidade premente, irmãos, da intervenção do Senhor. Estamos aqui na terra, muitos são os desafios, e através da oração, nós iremos galgar muitas respostas da parte de Deus. A oração é um meio estabelecido por Deus para se manifestar na história da humanidade. Vocês se lembram de Mateus 7, 7, 8? Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e ao que busca encontra, e ao que bate se abrirá. Então, irmãos, é na oração que nós teremos as nossas necessidades supridas pelo nosso Deus. Em Mateus 21, 22, disse-lhe Jesus, e tudo quanto pedides na oração crendo, o recebereis, isto, porque o nosso Deus, ele pode todas as coisas. Paulo em Efésios 3:20 escreveu, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém.